Olá, queridos irmãos e irmãs, domingo da Ascensão do Senhor. E neste domingo nós meditamos e refletimos o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Ouçamos o que o texto nos diz. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Desde o trecho do sepulcro vazio, a atenção se voltou para o encontro do ressuscitado com os seus discípulos na Galileia. A comunidade dos discípulos é convocada agora não para reconhecê-lo, mas para escutar sua revelação definitiva, o seu último pedido. O lugar é muito significativo. Na Galileia e sobre o monte. O alcance da indicação vai além do caráter puramente topográfico, geográfico, para assumir um valor simbólico. Na Galileia tinha ressoado a primeira palavra de anúncio da vinda do reino. Na Galileia também, a maioria desses discípulos foram chamados para seguir Jesus. E sobre o monte. Sobre o monte, Jesus tinha ensinado também uma nova doutrina de vida, que nós podemos ouvir depois e meditar nas bem-aventuranças. Os destinatários, então, são os discípulos. Diante dele, prostram-se em adoração. Contudo, um fato interessante nos chama a atenção. A fé de alguns não parece isenta de dúvidas e incertezas. Mais que o motivo tradicional que nós já conhecemos da incredulidade dos apóstolos perante o fato da ressurreição, deve-se ver aqui a situação espiritual da igreja de Mateus em fase de busca. Uma igreja que se questiona o que significa exatamente crer que Jesus ressuscitou. Quando o Evangelho de Mateus terminou de ser escrito, o fato da ressurreição de Cristo já está longe no tempo, mas é sempre atual o problema de seu significado, inclusive para todos nós. Jesus lhes indica nesse último encontro qual há de ser a missão deles. Não é propriamente ensinar uma doutrina, nem só anunciar por palavras que eles creem no ressuscitado. Mas o mais importante é dar testemunho do ressuscitado, sobretudo com a vida e o jeito de viver. Jesus pede que seus discípulos demonstrem que vivem de uma maneira nova, pautada pelos seus ensinamentos e pelos seus gestos. Encerrando o pequeno trecho que nós ouvimos, Jesus faz a sua última promessa aos seus discípulos, à igreja e também hoje a cada um de nós. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Como é bonito nós sabermos que Deus está conosco todos os dias até o fim do mundo. É esta certeza
que nos faz caminhar, mesmo em momentos tão difíceis como os que estamos atravessando ultimamente. Deus está conosco. Esta é a última promessa de Jesus aos seus discípulos e a nós. O Deus que nós cremos é um Deus que caminha conosco, ao nosso lado, passando conosco todos os dramas, todas as dificuldades, todas as incertezas. Nós não fomos abandonados. Nós não fomos deixados neste vale de lágrimas, como às vezes nós rezamos. Um Deus que nos abandona numa situação dessa seria um Deus muito, muito cruel. E Deus não é assim. O Deus que Jesus nos revela é um Deus que não está acima de nós, acima de tudo e de todos. Pelo contrário, é um Deus que está ao nosso lado, que caminha conosco. Não é um Deus que fica cercado pelos seus anjos, arcanjos, querubins, serafins e toda essa milícia celeste, olhando o nosso sofrimento. Pelo contrário, ele vem sofrer conosco e sofre conosco porque caminha conosco. Então, neste domingo da Ascensão, neste contexto difícil que nós estamos vivendo, enquanto humanidade, diante de tantas perdas, diante de tantas mortes, diante de tantos sofrimentos, sintamos a presença de Deus junto conosco. Como São Mateus mesmo nos fala, Deus é Emanuel, ou seja, é um Deus conosco, sofre conosco, se alegra conosco, chora conosco e vai passar conosco também este momento que nós estamos vivendo.